Acho que estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, Boa boa noite. tarde. Vai depender do horário que vocês estão nos vendo, não é isso? Isso. Olá, Nayana, tudo bem? Tudo bem, pai, eu sei. Tudo jóia. Sou o Marco Antônio, essa é a Nayana. Estamos aqui no canal criado a partir de ideias de reunião de oração, né? Onde Isso. questões surgiam, né? E às vezes questões do cotidiano, tá? Nas orações ou nos estudos bíblicos, né? Aparecia temas corriqueiros. Quando a gente dava uma pequena aprofundada, a gente percebia que o pessoal garrava, né? E às vezes até a gente mesmo, né? Às vezes um termo simples, um jargão do cotidiano nas igrejas e tudo, e bastava aprofundar um pouquinho, o pessoal, né, perdia. Então nós criamos Entre o Céu e a Terra, que é o nome do nosso canal, né? Agradeço aí a turma de terça-feira, a Norma, que é anfitriã, nos recebe, né? Por sinal, Norma, muito obrigado. O lanche de terça-feira, sobrenatural. A Ai, Kellen, uma das nossas participantes lá, menina, é magrinha, mas eu não sei como é que cabe. mas, mas chega lá, não vale dieta. Não vale. É a É, terça sem lei, não tem porque jeito. a comidinha da Norma, gratidão, viu, Mas Norma? sem lei Muito na bom. comida, mas na lei de Deus, Na hein? lei de Aí, Deus. ó, Aleluia. entre a terra e o céu É, mesmo. mas é isso aí. Um abraço para todos. Sejam muito bem-vindos, você que está nos assistindo, né? E se for a primeira vez, se você não me conhece, eu então já me apresentei, Marco Antônio, tenho formação em Direito. A Nayana é a nossa psicóloga, mas com formação também em canto lírico, né? E ficou realmente na live de estreia, que a gente chama de live piloto, nós ficamos devendo essa parte. Falamos muito, um pouco do nosso testemunho, meu, da Nayana, da nossa profissão, né? E faltou a música, né? Então a Nayana, os irmãos, inclusive, né? A igreja deram uma sugestão que nós vamos aplicar aqui e ver se vai funcionar. E a ideia é o seguinte: o, o, o canal tem um nome, né? Entre o Céu e a Terra. Explica para nós, Nayana. Já já eu volto nesse ponto que eu continuidade aqui. Entre o Céu e a Terra. O que é esse nome? Explica para o nosso ouvinte aí. Sim, sim. Vamos lá. É, temos essa ideia, pessoal, porque percebo também no dia a dia e com os meus atendimentos e as vivências que a gente vai tendo na vida, como a importância de achar um equilíbrio no nosso dia a dia e nas situações. Então, por vezes nos falta conhecimentos, tanto daqui, Perfeito. né, de gerais mesmo, conhecimentos de filosofia, é, literatura, e até mesmo é, gramática, né? Tem gente que nem a gramática em português sabe falar direito ou entende o que está lendo. Então, acaba gerando, às vezes, confusão, até para a pessoa entender as coisas também espirituais. Perfeito. Então, ela acaba ou se perdendo, ou pessoas que se perdem só achando que ela tem que viver esse mundo aqui, ou só a ciência que vai me dar todas as respostas. Então, Vai para o outro cristão, extremo, né? ele às vezes vai para outro extremo, que é o quê? Ele espiritualiza tudo. Então, tudo é espiritual e ele deixa de enxergar conhecimentos e coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, até nos libertar de várias coisas, de sofrimentos, né, desnecessários, porque ignorância, por não saber também coisas necessárias daqui, conhecimentos acessíveis da razão, da ciência. A ideia é a gente unir esses dois e trazendo uma sabedoria para o nosso dia a dia e conversar como um bate-papo, Sim. para pessoas entenderem, até leigos conseguirem entender o que a gente está E é falando. bem da verdade que a gente também aprende, né?
Uhum. muitas passagens bíblicas ou muitos ensinos da psicologia, quando você busca outras fontes, enriquece, né? Vem detalhes, vem informações. O tema de hoje, por exemplo, vai ser mostrar isso muito bem, né? Numa das nossos momentos de oração, estudo bíblico da terça-feira, surgiu essa palavra, né? A Ana vai falar sobre ela para nós, acho que ela é bem credenciada nisso, mas nós vamos então, diante do céu e da terra, né? Dentro dessa proposta, e como ela é uma cantora profissional, né? Nessa área lírica, a gente pediu a Nayana. Então, nós começaremos nossas lives, a Nayana cantando músicas aqui terrenas, né? E vamos fechar com um louvor, também na voz da Nayana. Uma boa. Não vai ter instrumento, não vai ter nada, vai ser na capela, né? Na capela. Então, vamos seguir dessa forma, certo? Estamos estreando hoje, ó, o pastor da igreja aqui, Liceu, o Thales, que não é marido da Nayane, nos concedeu, ó, para estrear hoje as lapelas aqui. Então, estamos chique, parecendo gente importante. Ficou bem chique. Então, menos fio, né, gente? Vocês não sabem o que, que é por trás disso aqui. Iluminação, áudio, É né? verdade. É bem complexo. Tem só 2 horas que a gente está tentando começar, né, Nanzi? Então, mas estamos animados. É a nossa segunda participação e espero que seja produtivo para você, certo? Especialmente se o tema for parte da sua vida, né? Isso. A ideia é essa, é contribuir com equilíbrio, né? Você precisa da razão, você precisa do lado espiritual. Jesus completo, né? Que veio na forma da razão, da sabedoria e da forma espiritual, completo como indivíduo, né? Se fez pequeno como nós, né? Mas realmente a gente não tem como negar. O nosso pezinho está aqui. Então é preciso que você tenha desenvolvimento como ser humano para entender bem a sua língua pátria, entender tudo e compreender, né? Você tem passagens bíblicas que são metafóricas, são simbólicas. Se você não tiver um discernimento quanto a isso, você Interpreta errado. pode interpretar errado, pode não achar o caminho, a solução que você quer, a revelação que precisa. Então, você ter um bom desenvolvimento do racional, saudável, com o espiritual, vai te fazer um ser completo, equilibrado. Ninguém vai fugir de você. Nem porque você é extremista, racional demais, tudo seu Científico, é ver para crer, ver ou pra crer. então caminha também só no espiritual, né? E às vezes espanta também, não é? Ou Então é isso, Nanzinha. Vamos lá. tem até uma frase que eu vou falar que tem a ver com exatamente isso, canal entre o céu e a terra, que é o lugar do homem, criatura de barro, mas feita à imagem de Deus. É, não, repete, por favor, para ficar bem audível, que eu acho que bate direitinho com a proposta. Entre o céu e a terra é o lugar do homem, criatura de barro, mas feita à imagem de Deus. Olha, a definição é perfeita. Muito bom, adorei, amei, começamos bem. Começamos bem. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte: a Nayana vai falar sobre o que é o nosso tema, só o tema, não entra nas variáveis, não. Na sequência, ela canta e aí a gente dá início à live. Aí nós vamos atender aos ouvintes. A gente tem que agradar o pessoal de lá, né? E aí, dá o like aí, pessoal. Dá o like. Todo canal que eu vejo peço para dar Antes de like. começar, dar o like, gente. Mas aqui a proposta não é dar Ativa o like, não. Aqui sininho. a proposta é se uma vida for beneficiada com É, esse trabalho aqui, já terá valido a pena. Então, não estamos buscando crescimento, nada, né? A coisa aqui é ajudar.
A proposta é essa. Então, se for útil para você, meu irmão, irmã, né, e eu creio que o que a gente vai tratar aqui hoje, provavelmente, muitos de vocês estarão se identificando com o que nós vamos conversar aqui. Bom, e aí, Nanzinho, É isso. qual que é o tema? Vamos lá? Hoje falaremos sobre culpa. Ó, culpa, Isso. e é familiar. Né, gente? Afinal, você acha que culpa é ruim ou é bom? Culpa é ruim ou é bom? Né? Vamos discutir isso daqui a pouco. Parece esquisito, né? Um paradoxo, mas você vai entender tudinho, tá bom? Então vamos à Dilema bela canção. importante. Né? Eu Vamos. posso escolher a canção? Pode. Vou pensar aqui. Céu de Santa Amaro. Inclusive aí no canal, pessoal, tem a Nayana segurando o nenenzinho, é a primeira filhinha dela, a minha neta, Aurora. Aurora. Eu devia estar ali com uns 4, 5 meses. Quem tiver chance, assiste esse vídeo. Eu acho que não existe nada mais maravilhoso que ver uma criança reagir a essa canção que ela vai cantar aqui. Menina tentando interagir com a mãe no colo. Aquilo foi lindo. Foi algo sublime. Né? Foi emocionante. Então vamos lá e na sequência Vamos a gente... lá, pessoal, conhecer um pouquinho da voz e do meu lado cantora. Né? É claro, né, gente? Aqui não é um áudio profissional, não é um microfone profissional, não tem efeito de voz, então vamos considerar esse aspecto aí, tá bom? Vai do jeito que tá aqui, tá bom. Olho para o céu, as estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda beleza de sentir, para sempre uma estrela vai dizer, simplesmente amo você, meu amor, vou lhe dizer, você alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração quer bater por ti. Coloco em tuas mãos pra sentir todo o carinho que conheço. Nós somos rainha e rei. Fazer uma selfie. Muito bom. Ô, filha, obrigado, viu? Lindo, lindo, lindo. Obrigada, Cê. Mas é isso aí. Então vamos lá. Palavra culpa, né? Culpa. O que quer dizer a palavra culpa, Nayana? Gente, vamos dar um panorama geral aqui, mas de uma forma que todos entendam, né? Então, é o seguinte, culpa, ela vai ter suas múltiplas dimensões, várias áreas que a gente tem, filosofia, como psicologia, a, a linguística, direito, todas têm aí a sua definição sobre culpa, mas no geral eu diria que ela é complexa. Por quê? Ela vai dar margem a vários, às vezes, sentidos e certos significados parecidos. Sim, Então, por perfeito. exemplo, é muito comum a gente ouvir a pessoa falando, eu estou sentindo muita culpa, eu errei, é culpa. E quando, na verdade, às vezes,
culpa é essa que ela sente? Será que é uma culpa saudável? Na verdade, é uma culpa ruim, patológica, que é possível também? Então, para entender um pouco disso, porque acaba que até na própria Bíblia a gente vê isso e às vezes fica confuso. O que é arrependimento, por exemplo? Ou, na verdade, um remorso que leva a pessoa ao desespero e a uma destruição. É E bem será comum, hein? que o remorso pode levar ao arrependimento? Como que é isso? No final, né? O que é o quê? Então, às vezes, fica um pouco vago e, às vezes, as pessoas não sabem muito explicar. Então, é a ideia a gente pincelar um pouco aqui, né, esses conceitos e trazendo um bate-papo como se fosse, às vezes, coisas do dia a dia, uma explicação mais fácil de vocês entenderem. Perfeito. Eu vou ler, então, o conceito de culpa. E aí você bate em cima, certo? A palavra culpa tem origem no latim, né, do termo culpa, que significa falta, erro, falha, defeito ou responsabilidade por um mal causado. Então, a gente vê aqui, ó, a culpa como algo que é mais objetivo. A pessoa ainda não sentiu, não necessariamente ela já sentiu algo ruim, por exemplo. Vamos pegar assim, culpa, algo mais objetivo. Ela cometeu uma falha, ou uma ação que ela fez ou deixou de fazer. Né? E aí você tem a falha ali, que é a culpa. Vamos pegar por essa linha que a gente vai entender melhor e vai se desdobrar. Inclusive, uma observação, a culpa ela é algo universal. Muito interessante. Sim. Qualquer ser humano, em qualquer cultura, em algum momento, por mais ele pode ser a pessoa às vezes mais endurecida que for, em algum momento ele vai ter essa experiência, chamada às vezes, por exemplo, peso na consciência, algo do tipo, ou uma angústia, quando ele falha, sei lá o que for, ou quando até omite, deixa de fazer algo também, ou falar algo. Todo ser humano, então, ele já nasce com essa consciência e esse, diria assim que é um dom de Deus, eu diria. Mas, por causa do pecado, ele tem que ser bem trabalhado a nosso favor e não como prisão ou destruição. A gente vai ver que existem esses dois caminhos. Sim. E a gente vai abordar a questão da culpa, porque culpa é algo muito fácil quando a gente está no papel de apontar, não é isso? Esse é o mais fácil. Não, aquele indivíduo é culpado, aquele indivíduo é isso, a culpa é dele. Ah, eu cometi um erro, mas a culpa, né? Aliás, isso vem lá em Gênesis, né? Já Adão tá e lá, Eva né? ali, ué. Adão, né? Se desvencilhando ali diante de Deus ali, não, mas também a mulher que o Senhor me deu, né? Foi ela que me convenceu. Ele já Né? culpou Eva, né? Então, e muitas vezes, não sei se você que está nos ouvindo aí percebe, a gente faz muito. Sim. É do cotidiano. Né? Damos desculpa para tudo, inventamos tudo. Enfim, sempre tem o ser humano, ele busca se esquivar dessa responsabilidade. Que pode ser irrelevante, algo pequena potencial ofensivo, mas pode ter algo mais severo. Né? Temos aí nosso cotidiano, os personagens bíblicos. Né? Sim, temos exemplos. O exemplo clássico desse arrependimento, remorso. Né? É aquela comparação que na igreja a gente sempre vê falando. Fala de Pedro e fala de Judas. Isso. Né? A diferença de um e outro. Os dois tiveram dor. Aliás, foi nesse ponto que
surgiu a ideia de falar sobre esse tema culpa, né? Uai, mas Judas também teve um Sim, sentimento de um dor um profundo, sofrimento, um né? desespero, né. Ele teve ali a noção do que ele fez. Ele devolve, inclusive, né, o ganho que ele teve com aquela traição contra Jesus. Né? Pedro, por sua vez, também teve uma dor profunda. Né? Então, assim, mas tem diferença, Gente, é diferença, isso que a gente vai né? falar. E se você compreender esse ponto dessa diferença, né, que aí nós vamos cair no arrependimento ou no remorso, não é isso, Isso, né? isso. Então, Nayana vai tentar desvencilhar isso aí, né, para que possamos compreender melhor, porque eu creio que tem muita gente que carrega culpa. E tem muita gente que se livrou dela. Mas tem gente que vai passar por este mundo e não vai se livrar dela. Certo? Quem sabe você aí que está me ouvindo, se você é essa pessoa, Uhum. né? Quem sabe você vai entender isso. Pode ser um caminho de abertura da sua cura, porque provavelmente isso te governa. Estou errado, né? Tá certíssimo. Inclusive, a gente precisa falar até por conta de, que eu percebo, o próprio cristão, eh, sem ele perceber, ou às vezes por ignorância, ele cai numa culpa, porém, culpa ruim e destrutiva. Sim, Até sabendo, às vezes, a palavra de Deus ou essas coisas, ele acaba ele vira entrando peso, né? numa fuga, ele não percebe a sutileza que está ali, devido a esse movimento da culpa, como que ela está sendo trabalhada dentro dele. Então isso faz muita diferença. Então é bom a gente dar clareza a esses pontos, né. Você quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Agora eu quero é ouvir. Então, gente, pensa assim, vamos pensar assim, ó, a culpa, ela é sinal de que Deus nos deu. Algo precisa ser observado. É um alerta. Vamos pensar assim, quando a gente machuca, ou se fere com algo, seu corpo ele produz o quê? Uma dor, não é? Uma dor física, Perfeito. para você se atentar para aquilo. Ou então, quando você está com algum problema em algum órgão, né? O estômago, dor de cabeça, não é isso? Dor no joelho. Ou seja, aquilo é uma defesa para que você se atente. Ó, algo está acontecendo com aquele órgão que precisa de um tratamento. Eu vou lá e vou buscar o médico, procurar saber o que está acontecendo, vou fazer meus exames. Então, eu diria que a culpa ela tem que ser vista com esse olhar. Ela como esse alerta, porém da nossa alma, da nossa alma e do nosso espírito. Então, Perfeito. eu acho importante colocar isso porque às vezes eu vejo, às vezes, pessoas fugindo do sofrimento ou da culpa como se ela fosse sempre negativa, ou como se eu não pudesse nem sentir ela. Isso é perigoso, inclusive como cristão. Ó, é, imagina, se eu não sinto culpa, às vezes acaba, né? Ou se eu fico negando essa culpa ou fugindo dela, ela vai acabar gerando em você outras coisas ruins, por exemplo, né? Muitos sintomas, às vezes, ansiosos, quadros, às vezes, até depressivos, Vamos associar. comportamentos ruins, e, e aí a coisa vai se desdobrando, ou te paralisa, você não consegue sair daquilo, e aquilo só vai te aprisionando. Então, vamos deixar isso claro aqui. A culpa, ela pode, então, no final das contas, ser boa, e uma grande aliada para nossa alma, para o crescimento e o amadurecimento, inclusive como cristão, e extremamente necessária para o arrependimento, ou ela pode
tornar perigosa e destrutiva se ela for fechada em si mesma, a ponto de ela vai ser estéril, não vai te levar à transformação, em si a um constante é aquilo que a palavra fala do É, remorso, né? Voltar aqui, ó, eu tenho um conceito, o olha que conceito aqui interessante. do latim, Remorso vem do latim isso, remorsus, morder né? E significa repetidamente. como morder repetidamente, morder novamente, né? Isso, Seria o remoer. A ideia da alma, né? É isso. Né? exatamente. Então, o que a gente vê? Esse remoer, ele te leva a uma angústia, por vezes, a uma inquietação, só que você não encontra uma forma de sair daquilo, ou não transforma, né? Ou você fica preso, às vezes, naquilo. Então, vamos esclarecer aqui, voltar um pouquinho, ó. A culpa aconteceu, fiz algo errado, certo? Perfeito. Vamos imaginar, você fez algo errado. Logo na sequência, você pode ou já se arrepender, e aí eu vou falar o que é o arrependimento, clareza, ou você pode entrar no remorso, por exemplo, que é essa inquietação, essa angústia por vezes, essa paralisação, né? Peso. Daí você pode ou acabar se afundando mais ainda, ou o remorso pode até se transformar, vir a se transformar em arrependimento, Então você pode se for ter bem uma conduzido. passagem primeiro, Sim, né, pelo remorso, e ali desenvolver para o arrependimento. Quer exatamente. dizer que não significa necessariamente que uma vez no remorso vai ficar ali para Não, sempre, né? não necessariamente. Pode ficar tempo ali, é normal, né? Assim, você às vezes remói, fica ali triste com aquilo, dá um peso, aí você, pensamentos vêm, né? Aí você, uns pensamentos negativos, e você fica ali, mas você pode vir depois a se transformar. Vamos dizer assim, você pode purificar pela luz da verdade, pela responsabilidade dos seus atos, entre outras coisas que a gente pode trabalhar para que você vá para o arrependimento e a culpa saudável. E Perfeito. assim, desça com isso, né? Use a seu favor e não o contrário. Então, arrependimento. Aqui Vamos lá. eu vou ler um conceito, e aí você vai em cima dele. O arrependimento é uma reação reflexiva e construtiva à culpa. A pessoa reconhece o erro e deseja corrigir ou reparar o dano causado. Características: há reconhecimento da falha. Surge um desejo sincero de mudança. Pode envolver a busca por reparação, pedir desculpa, compensar o dano, mudar de comportamento. O arrependimento tende a gerar crescimento pessoal e, por fim, impulsiona ações para superar a culpa. Está de acordo? Muito bem. É isso. Acho Ah, que falou tudo. é, E do grego, inclusive bíblico, a gente vê que o arrependimento ele é aquela palavra, metanoia. sim. Essa mudança de mente. Muito comum na Bíblia, metanoia, né? Então, assim, não é apenas um reconhecer o erro, é você querer reparar e deixar ser transformado, uma mudança de mentalidade, né? Você quer dar, você quer ser transformado de fato. Então, Metanoia. metanoia. Tem uma passagem famosa, fala, mas sua mãe cita muito a minha amada esposa. Um Beijo. beijo, mãe. É, e tá linda mesmo. Minha esposa tá num momento muito bonito da vida dela.
Graças a Deus. Ah, Eu digo até que eu estou mudando de mulher. Tá uma nova mulher. tá uma Excelente. metanoia. Tá uma metanoia da alma e do corpo. Ai, essa foi boa. É, Literalmente. mas, mas renovai-vos pela transformação, né? Isso. É, não se conformeis com esse mundo. Não se conformeis com esse Ou com mundo, esse ou século, com né? esse A século. ideia, É. mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação pela renovação de vossa mente. Metanoia, pessoal. Isso aí. Assim. E aí, um ponto interessante. Como que a renovação dessa mente, como você faz isso? Né? Porque às vezes a gente lê e passa meio despercebido. Daí que eu pego aqui também essa ideia entre o céu e a terra. Sim. Okay, você, Perfeito. a renovação da sua mente não é só às vezes, por exemplo, eu vou só conhecer a teoria. Vou só orar aqui ou ler aqui a Bíblia, tá tudo certo, tal, mas vocês não pede ajuda em outras formas, né? E deve buscar sabedoria de outras fontes também. Sim. Então, confissão também uns com os outros, né? Confessar os pecados para que sejam curados. Outra, um autoconhecimento também, uma análise. Por exemplo, e a psicologia nisso ajuda muito. Ela se torna uma grande aliada nisso. O psicólogo certo, né? É. Muita coisa que está chegando no mercado aí que não tem condição. Inclusive, né? A impressão que eu tenho que às vezes eu vejo alguns psicólogos atuando, falando, eu mesmo tive esse dissabor. Vai olhar a vida pessoal dessa pessoa, é muito mais destruída que a sua. É cego guiando cego. Né? Então você chega ali cheio de problema, né? E a pessoa tem a mínima condição de oferecer nada para você. Não sei um canudo de papel que fala que ela é psicóloga. Né? Mas você vai olhar, a pessoa está mais com tanto problema na vida dela, com tanto desarranjo, com tanta falta de harmonia, com tantos valores distorcidos, perdidos, e então você tem que buscar uma linha que realmente seja afinada ali com a sua filosofia de vida, né? Buscar um ajuste dentro daquilo que está te travando. Então, dentro isso. da psicologia, realmente, né? As linhas de filosofia, inclusive, a psicologia, ela pega embasamento em filosofias que vão ajudar juntamente com a cosmovisão bíblica ou não. Nem tudo que é profundo também de filosofia e psicologia quer dizer que é verdadeiro. Então, existe realmente esse cuidado. Você tem que saber filtrar a ideia das abordagens, das filosofias por trás, para ver se elas são compatíveis com a revelação e com o cristianismo, no caso, né? Nós que somos cristãos. Então, falo que o psicólogo cristão tem que entender isso. Acaba que ele não pode ser um espelho neutro. Às vezes a gente aprende isso na psicologia, né? Que você tem que ser neutro. Não, já é de propósito, né? Só que isso é perigoso. Embora eu entendo, né, essa neutralidade, o que acontece? Pode cair no relativismo, nessas ideologias em que não há uma verdade absoluta, que tudo é aceito, se faz bem, está tudo bem. E que, inclusive, a culpa é vista como, às vezes, algo que você deve, assim... Negar, literalmente. Ou então, assim, eu não... tem algo errado, a culpa é uma doença. Ou que ela é sempre negativa, então você tem que... nós temos que fazer algo para você não ficar sentindo isso. Ou então que ela nasceu de uma religião, ela joga, né? Fala assim, não, essa culpa que o ser humano sempre
que vem da religião. É. E aí ela fala que isso foi uma invenção nossa. Aí são esses cuidados que vamos citar, né? Que a gente Porque tem clareza. o espectro social ele é muito grande, né? Então, tem grupos aqui, eu vou até abrir aspas, tribos, né? Tem a tribo tal, tem a tribo tal, tem a tribo tal. Cada qual tem a sua forma de ver, de pensar e tudo, né? Nada é tudo absoluto. Outro dia eu estava num escritório de um psiquiatra, né? Levar um conhecido. Peguei um encarte aí, salvo engano, Conselho de Minas Gerais. Acho que até de Eu que te mostrei. psicologia. Aí tá lá, né? Reparo histórico. Né? É para dar voz àqueles que não puderam no tempo deles. Então, reparação histórica. Só que na folha seguinte está lá, aborto. E a voz desse que não pode falar, como é que vai ser a reparação histórica deles? Também não podem falar. Complicado. Né? E são considerados não humanos, por isso que você pode, né, eliminar uma criança na concepção moderna, né, desse povo progressista, eliminar uma vida dentro do ventre. Então, o que define que aquilo é um ser humano é a pele da barriga da mãe. Porque se aquela criança, por azar da pessoa, quer tirar o filho, por azar a criança sair, ela não pode matá-la mais, porque aí é assassinato. Se ela sair da barriga, então o que define que a criança é ou não um ser humano é a pele da barriga da mãe dela. Entende? Então, ter cuidado. A quem você vai buscar ajuda? Tudo é a linha de equilíbrio. É a que a gente fala. Se você trafega nos extremos, cuidado, irmão. Se você é de uma linha extremista, excludente de tudo que existe, o que vale é só o que você pensa, o que você acha, né? O relativismo, a teoria. Né? Tudo é relativo. Se tudo é relativo, Até a própria relativo é relativo. Então, fica difícil, né? Então, mas voltando, a gente falou do arrependimento. Vamos falar um pouquinho do remorso. Então, falamos um pouquinho da culpa, falamos um pouquinho da linha do arrependimento. O arrependimento nos leva, né, a algo saudável. O indivíduo se conhece, reconhece e caminha numa direção a se tornar livre daquele problema. Né? Ou seja, ele faz, mas realmente ele arrepende. Dá meia volta e não repete. Né? Ele vai seguir um caminho novo para não voltar a fazer aquilo. Então, essa é uma ideia do arrependimento. Mas e o remorso? O remorso, às vezes, Nana, se eu pude entender direito no material que você me passou, ele causa mais dor que o arrependimento? Ele é algo mais intenso no indivíduo? Por isso ele fica nesse conceito de remorso? É isso? Num primeiro momento, realmente, o remorso, a própria palavra diz, né? Que causa esse senso desconforto mesmo, né? Na pessoa que Fica ali naquele processo, né? Ela fica ali, se angustia, sente aquele peso, e ela às vezes se paralisa, não consegue sair do lugar. E até, às vezes, tem a questão da vergonha, né? Sentimentos também de vergonha, de até autopunição também, né? Ela fica ali, daí ela pode realmente te afundar e te aprisionar. Só que, o que que acontece? Mas tem um remorso, a pessoa pode, num primeiro momento, também sentir uma mesma dor, uma angústia ali, mas ela
essa inquietação dela, ela ir canalizando para querer mudar e se transformar, crescer com aquilo. Ela não fica presa naquele sofrimento, ela não fica focando, remoendo aquele sofrimento. Ela começa a passar por uma outra fase que vai levá-la ao arrependimento. Agora, aí tem a pergunta, talvez. Isso se ela seguir nessa linha, né? Sim, sim, Mas sim. se normalmente isso, dependendo, claro, de cada indivíduo, que foi que realmente ela fez, né? E às vezes nós falamos de aborto, né? Sim, É muito interessante. Defende-se muito aborto, mas não se fala, se fala muito pouco do pós-aborto. bravo. Porque entra muitas vezes o remorso aqui. É, E essa pessoa nunca mais vai ser a mesma. e entra o quê? Esse desespero, a pessoa às vezes ela busca uma redenção, ela não encontra, ou por vezes ela não aceita, inclusive. Sim. É quase que aquela coisa assim, ela não se perdoa. E entra no processo de É, destruição. aí ela vai se envenenando naquilo, vai cada vez mais se consumindo, né? Então, tem isso. E uma coisa que me veio importante falar também. Também a culpa imaginária, vamos dizer assim, distorções, inclusive, vinda da própria vida da pessoa, da infância, do que ela Sim, vivenciou, o ou contexto da dela. educação que ela Perfeito, teve. Isso é perfeito. importante falar, porque às vezes a pessoa ela está ali querendo às vezes viver o cristianismo, mas, por exemplo, ela está com muitas culpas, que ela às vezes não está conseguindo sair ou se libertar de certas coisas, porque no fundo, ela carrega coisas do passado ou de coisas que ela aprendeu a pensar até sobre si mesma. Sim, Por exemplo, ela ouviu do pai, vamos supor que ela ouviu do pai e da mãe, ela acreditou, o pai sempre falou que ela é uma filha ruim, uma filha que não vai dar em nada, ou filho, né? Às vezes a gente vê isso, né? Até atendendo pessoas. Ou que ela vivenciou situações de muita disfunção ali na família, por exemplo, que ela não podia fazer nada errado, ela tinha que estar sempre certa, porque senão ela levava um castigo daqueles assim, de violência, uma coisa, estou falando uma coisa mais, né, mais mais extrema, né? extrema, disfuncional. Então, Mas isso é real. Está sim, aí no sim, nosso dia. tá todo o tempo. Então, por exemplo, aí a pessoa cresce, ela leva isso para a vida adulta e ela às vezes até inconsciente, ela nem percebe o comportamento e as coisas que ela acaba fazendo, até como cristã mesmo, né? Então, por exemplo, ela não, ela confunde o amor de Deus, ela fica às vezes, ela fica muito num perfeccionismo, achando que ela não pode falhar. E aí nós vamos falar até e finalizando com uma sutileza, que é uma das coisas que mais tem a ver com culpa destrutiva, que é o orgulho espiritual, que a gente Ah, vem nós com vamos. ele. E esse Esse vai ser aqui, um ponto. ele é um dos mais sutis e que Olha, mais atrapalha. eu já havia escutado remorso, arrependimento. Ora, não compreendia, para te falar a verdade, até tudo disso aqui, quando você me mandou o material, eu confesso que eu não tinha a clareza desses conceitos, sabe? E, e eu tinha um pouco de dificuldade, né? Arrependimento, remorso, né? E o remorso convertendo em arrependimento. E depois que você vai estudando, entendendo a etimologia das palavras, de onde vem, você começa a ficar mais confortável para lidar com Para isso. lidar. Mas eu nunca tinha ouvido falar do orgulho Espiritual, espiritual, né? vamos dizer Que assim. isso vai ser a cereja do bolo, né? Sim, Porque até aqui eu acho que todo mundo teve contato, né? De uma forma profunda ou não, né? Mas uma coisa eu sei, que eu como ser humano,
Eu já tive muitas culpas. Coisa boba, às vezes, entre aspas. Hoje não é boba para mim. Tanto é que não é boba, isso me atormentou por anos. Quando criança, me deram uma espingardinha de chumbi. Não sei por quê. Matei uma rolinha. Até pouco tempo atrás, ó, que eu já estou com quantos anos de convertido? Né? Desde 2008. Matei uma pombinha. Aquela cena não sai da minha cabeça. De graça. O bicho estava lá. Né? O bichinho estava lá e eu fiz aquilo. Né? É, até pouco tempo era indesculpável. Indesculpável. Cara, a culpa existem coisas mais sérias que eu exatamente, que eu carregava, né? Mas na minha conversão, né? Esse Deus que hoje eu sigo, né? Eu achei apoio nele. Ele rasgou o meu escrito de dívida. Aquilo que o mundo não te perdoa. Porque a questão de achar o erro em você, né? A falta, né? A culpa, é muito difícil você trabalhar a culpa em você. É muito fácil você trabalhar a culpa nos outros. Fulano é culpado, desculpa para tudo. Não é assim que funciona? Quando é a gente quer fugir, né? Quando é a gente foge. Quer fugir. E o que eu quero dizer com isso? Você que está nos ouvindo, eu acredito que se a Nayana quiser contar alguma coisinha, breve testemunhozinho dela também, como que isso te aprisiona? Te aprisiona por quê? Porque não conhece a verdade. Vai ser um tema da nossa live, não é? A Nayana nos presenteou há semanas atrás. O que é a verdade? Você quer a verdade por inteiro, né? Você quer a verdade por inteiro? O que é isso? Cara, é profundo. Vocês não acreditam onde que isso foi parar. Mas, voltando então, né? Eu, numa coisa boba, fiquei aprisionado uma vida. Eu tenho hoje mais de 60 anos. Eu fiz isso, eu devia ter 12, 10 anos. Ou seja, me acompanhou 40, quase 50 anos da minha vida. Né? Sabe quem me tirou disso? Transcender. Porque na razão, isso é inexplicável. Ou inaceitável, né? Inaceitável. Então, foi na junção das duas coisas eu me libertei. E sem perceber, hoje eu moro num lugar que tem muito bichinho, essas coisas. Eu não mato aranha. Tem uma piscina vazia que eu nunca enchi. Uns bichinhos caem lá dentro. Moro perto de muita arborizado, né? Região mais rural. Então cai sapinho, cai aranha, cai cobra, calango. Todo dia tem aquele ritual de tirar todo mundo lá de dentro. Mas aí percebe como que você achou um meio de tentar reparar a culpa que ficou? Hoje eu vejo, essa foi uma etapa, mas eu acredito que eu fui além. Né? Porque hoje tem mico que desce na minha mão para comer. Né? Eu vejo Deus. Ô pessoal, é isso aí. Tivemos um pique na gravação, problema técnico, mas vamos voltar ao ponto aqui, né? Da culpa. Então, Nayana, me fala, dentro desse exemplo da culpa, né? Remorso, arrependimento. Uhum. Um exemplo mesmo bíblico, né? Tão usado aí na igreja, né? Sim. Que envolve aí Judas e envolve Pedro, né? Que eu acho que esse é clássico, né? É clássico. Fica bem ilustrado. Essa história, ela ilustra bem a questão do arrependimento e do remorso e a destruição que o remorso pode levar. Então,
vamos pensar aqui de como que foi a situação para que a gente entenda. Então, primeiro, a gente vê lá, Pedro, ele negou Jesus, não é isso? E Judas traiu Jesus. Então, ó, ambos erraram. E ambos reconheceram o erro. Até que diz na sequência, né, que Judas trai sangue inocente. Ele vai lá, tenta devolver as moedas, não é isso? E se enforca depois. Mas e Pedro? Você vê que Pedro também reconhece o erro. E ele o quê? Depois ele chora amargamente. Sim. Mas tem um detalhe importante. Podendo chegar, né, nesse primeiro momento, pelo menos a impressão que a gente tem, que ele tem até remorso, né? Pela profundidade do que isso mexeu com ele, né? Sim, E sim. caminhou depois para o arrependimento, né? Muito provavelmente ele teve essa inquietação, essa angústia, né? Que pesou o coração dele, não é isso? Mas o interessante é que Jesus, você vê que a passagem é tão bonita, que ele já sabia que isso ia acontecer, né? Sim. E ele sabendo que Pedro era do jeito que era, muito autoconfiante, aquela coisa toda, né? E na hora que Pedro caísse, provavelmente ele não ia suportar, né? Ia entrar a fase perigosa da culpa, que Sim. é O remorso. o remorso Profundo. pode levar até a tentação, no sentido de Deus, eu falhei de forma que não tem jeito para mim. Eu não aceito isso. Né? Esse tipo de pensamento. Só que, né, a hora que ele nega Jesus, fala lá, mas Jesus fitou Pedro. Então, é como se no fundo Jesus olhasse para ele e falasse assim: Pedro, eu sei que você caiu, mas olha para mim e volte pro meu amor, que eu estou aqui para te receber de volta. Né? Então, isso é muito bonito, porque é como se ele mostrasse para Pedro assim: olha, Pedro, você vai se desesperar, você vai chorar, mas não se prenda a si mesmo nesse sofrimento e nesse remorso, e sim volta a olhar para mim, né? Para que você encontre de novo uma forma de se levantar. Então, essa é a diferença. Pedro acabou, ele não se prendeu a ele mesmo, não ficou no remorso, né? Ele achou a redenção. Sim. Ele achou esse olhar de amor, né? Que ainda estava ali de braços abertos e você errou, mas ainda assim eu estou aqui para te estender a mão. Então ele quis acreditar nesse amor, nesse perdão. Ele aceitou ser amado e perdoado. Portanto, é aí que você consegue que o remorso vá se transformando em arrependimento. E que você queira realmente encontrar com esse bem, encontrar com essa verdade. Você passa a querer amar e ser transformado por essa verdade. E não apenas ficar ferido ali e remoendo. Perfeito. Certo? E Judas, o que acontece? O contrário de Pedro, é como se no fundo ele não aceitou a sua condição de pecador. É como se o remorso fez com que ele entrasse num desespero tão grande, tão angustiante, né? Mas ao invés dele encontrar esse olhar, ou voltar o olhar dele para esse amor, para essa verdade, que salva, que perdoa, ele acabou se fazendo de próprio juiz, do próprio perdão. Mas assim, não tem jeito para mim. Ele é a famosa culpa estéril que a gente fala. Ela se volta para dentro do seu próprio ego ferido. Você não aceita ter falhado. Então, você se autodestrói ou procura essa autodestruição. E isso é o que o remorso faz, esse desespero. Eu gosto até de um versículo que a gente pode citar, deixa eu ver, que eu acho que mostra bem isso. Eu acho que está no seu aqui. Que a Bíblia fala,
aqui, ó. Que fala assim, eu não sei se vai achar aqui. Não. Achei. Aqui. Está em 2 Coríntios 7:10, que eu acho que fica muito claro. Diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não volta atrás. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Então aqui a gente tem um exemplo muito claro quando você entende a tristeza, né? Aquela dor a princípio, mas que é Deus também trabalhando para produzir em você o verdadeiro arrependimento que vai te levar a ser transformado e não aprisionado. Né? Perfeito. Então, eu acho que ilustra bem isso aqui. Nós temos outros também, tem outro versículo aqui que eu acho muito bonito, Provérbios: o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Então, assim, a questão não é quantas vezes cair, mas sim você levantar. Como que eu vou levantar? E seguir em frente. E olhar para Deus. A culpa de remorso, ela realmente aprisiona. Aprisiona e dependendo do que for, né? Porque às vezes a pessoa tem uma culpa, mas às vezes tem um conjunto delas, né? Sim. E torna-se aquela pessoa toda travada, né? E isso vai repercutir em tudo que está no entorno dela. Nos filhos, netos, esposa, amigos, né? Sim, sim. E é isso. Ô, Nan, avançando aí para o final, estamos terminando então, não podemos deixar de falar do orgulho espiritual. Isso. Tá? No caso, é o que Judas, inclusive, teve. Tá? Esse orgulho espiritual é uma das formas mais sutis que tem, que leva a pessoa a sentir uma culpa e que vai para culpa destrutiva. Nós vamos entender. Porque ela é uma das mais sutis e perigosas. E até o cristão, muito cristão, às vezes não identifica ou se confunde com humildade, por exemplo. Quando na verdade não é. Vocês vão entender um pouco agora. Pode continuar. Vamos lá. Então, eu achei interessante aqui, ó, tá assim. O que é o orgulho espiritual? Não é apenas arrogância aberta ou soberba visível. O orgulho espiritual é mais sutil. Ele se manifesta como a recusa de ser criatura dependente de Deus. Sim. Ele aparece assim: eu devia dar conta. Se eu fosse mais forte, isso já estaria resolvido. Eu não posso errar. Tenho que ser exemplo sempre. Todas essas frases parecem humildes. Mas, por trás delas, está a expectativa secreta de ser como Deus. Perfeito, infalível, autossuficiente. E aí? É isso mesmo? É exatamente isso, né? A pessoa, ela fica querendo, na verdade, ser perfeita. Ela não suporta ser pecadora, falhar. Então, no fundo, é como se ela fica presa na imagem que ela gostaria de ser, ou idealizou ser, ou idealiza ser. E a hora que ela falha naquilo, é como se ela se desse a sentença, né? Ah, mas é como se ela não aceita. E aí ela começa a se condenar, a se fazer juízo, né? Se eu tivesse sido assim, não teria acontecido isso. Ou até mãe também é muito comum, né? Mãe tem muita culpa. Se tem uma coisa que mãe tem é culpa, né? Acho que até brinco com isso. Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque você sempre assim, nunca faço o suficiente, né? Ou elas se cobram muito. Tô errando com meu filho. E o pior que é o seguinte, erra mesmo, né? Exato, aí erra mesmo, não é... Você vai errar. Ou então assim, tá, o que essa culpa está querendo dizer, né? Vamos dar atenção para ela e não ficar, às vezes, fugindo. Ou, né? Porque às vezes acontece isso, ou foge, ou não quer pensar sobre isso. Sim. Ou a pessoa fica remoendo, né? Aquela coisa do remorso. Mas aí ela não sai do lugar. Né? É. Então,
Continuando. Aqui, vamos. A culpa que vem desse orgulho. Quando você acredita que deveria ter todas as respostas, deveria controlar tudo, deveria saber o que fazer em toda situação, e não consegue, você sente culpa, mas não é culpa pela transgressão do bem. É culpa porque você fracassou na ilusão de ser perfeito. Essa culpa é falsa, é uma dor de orgulho ferido, não de consciência moral. É a dor de não ter sido Deus, não a dor de ter sido pecador. Gente, percebe como que é sutil? Não é? É, Quando a gente vai lendo, a gente vai aprofundando Isso aqui- nos conceitos, a isso gente aqui- vai se pegando. Até a gente mesmo fala assim, gente, é isso, eu faço isso. Ou, nossa, então agora faz sentido certas coisas. Pessoal, eu tô com a ideia até, se a Nayana assim permitir, depois a gente vai estruturar esses textos aqui, né? E passar para vocês, para Sim. reflexão. Uhum. Porque isso aqui não é coisa de tratar rapidinho, não. A gente é que tá tendo que correr pelo tempo, né? Por exemplo, aqui. Tem muita coisa. A ilusão da autossuficiência. Origem no Éden. Sim. Lembra-te? O pecado original foi exatamente esse desejo. Sereis como deuses. Tentação. O homem queria saber tudo, controlar tudo, viver sem depender de Deus. Isso é muito. Sim, mais comum do que imagina. Ainda mais no E dia de hoje. essa luta é diária. Se você olhar no seu dia a dia, quantas vezes a sua ansiedade, as suas preocupações não extrapolam de tal forma que você entra nisso aqui. Você quer controlar as circunstâncias, você quer saber às vezes de tudo, aí você já fica ansioso, aí você... E aquilo vai, às vezes, o seu imaginário, você vai criando toda uma situação, não é isso? E isso tem a ver exatamente com esse tipo de pecado. Porque, assim, é claro, tem as pessoas muito ansiosas, por exemplo, né? Sim. Ansiedade exacerbada. Mas, no fundo... Não, tem umas que é um negócio impressionante. Só que, é claro, eu não estou falando aqui da ansiedade patológica no sentido orgânico também. Sim. Que a gente trata também com médico e outras coisas, né? E a gente não deve, inclusive, negar isso. Essa ajuda é válida. Mas isso aqui é aquela ansiedade, quando eu falo, aquela que, não andeis ansiosos por coisa alguma, nesse sentido de que Deus está no controle, né? E que você pode descansar nesse sentido. Você não tem que controlar tudo e nem vai, porque você não é Deus. Você é uma criatura que erra, você falha. E tá tudo bem, Deus continua te amando. E Ele escolheu te amar. Não porque você merece, mas porque Deus é bom. E Ele quis que fosse assim. É a pseudo-humildade. Né? Humilde. Eu sou humilde. Pseudo-humildade. Bom, o caminho contrário. A humildade que aceita ser criatura. Né? E aí lá em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. A humildade reconhece que não ter todas as respostas não é um fracasso. A condição da alma fiel. A verdadeira maturidade cristã é saber ajoelhar-se sem entender e confiar mesmo quando o peso parece injusto. E aí? Amém, né, gente? Eu tô dizendo tudo, né? Frase de ouro para guardar. Vai, essa daqui eu quero ver. A falsa culpa nasce quando quero ser o que só Deus pode ser. A paz volta quando aceito ser o que sou. Criatura amada, limitada e conduzida. Aleluia. Não é isso? Amém. Amém. Isso. Né? É isso, pessoal. É pena a gente não poder esticar muito. E era para ser 1 hora. Pelo visto, passamos, acho que já deu 1 hora. 1h30. Então, agradeço muito a presença de vocês.
E como a gente havia dito, nós vamos encerrar agora no céu, com louvor. Sabe que eu tava até esquecendo. Ah, mas eu não esqueço, não. A música Oceanos, né? Agora vamos Muito linda a letra. cantar esse louvor para nosso Deus, né? E realmente é uma música linda, Oceanos. Oceanos. Então, vamos É lá. isso. Posso? Então, pessoal, nós vamos nos despedindo aqui já de uma vez, tá? Encerrando o louvor. Se você quiser aí apagar a sua luz, escutar o louvor, meditar na letra desse louvor, que é extremamente profunda, né? Profunda, metáforas, né? Vamos ver essas. É por isso que eu falo, caminhar com a razão também é importante. Conhecimento da língua, né? Inclusive para poder interpretar o que vai ser cantado aqui. Amém? Porque senão, irmão, você vai entender, pode ser que você morra afogado hoje. Se você for tentar isso aqui, ela vai cantar, vocês vão entender. Então vamos lá, não. Vamos encerrar a live com esse lindo louvor aí. Vamos lá. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Amém. Glória a Deus. Uma ótima semana para vocês. Boa noite a Final todos. de semana já, né? Um bom dia, boa tarde. É isso aí. Deus abençoe, Deus pessoal. abençoe e até a próxima.